Quando o nome de Cariúcha começou a circular ligado a Grande Rio, todo mundo foi olhar para ela, para o que ela disse, para o que ela deixou de dizer, para as fotos, para as declarações, para as interpretações nas redes. Mas tem um ponto que quase todo mundo perdeu. Essa história não é sobre Cariúcha. Nunca foi. O nome dela apareceu nessa narrativa por um motivo muito específico. Entender esse motivo muda completamente a leitura de tudo o que está acontecendo. Porque o que parece uma disputa por uma vaga num desfile de carnaval é, na verdade, uma movimentação de bastidores que ainda não terminou. E esse detalhe importa mais do que qualquer manchete vai contar. A Grande Rio não é só uma escola de samba, é uma marca, com patrocinadores, com audiência nacional, com um produto que vai muito além do desfile de fevereiro. Nos últimos anos, a escola entendeu que o carnaval é apenas o ponto de entrega. O trabalho começa meses antes e não termina no dia seguinte ao desfile. E a escolha de quem vai representar a escola durante esse período não é uma decisão artística, é uma decisão de marketing, é negócio. Toda vez que um nome aparece vinculado a uma vaga que nem foi aberta oficialmente, existe uma razão de bastidores para isso acontecer. Essa razão é o que vai explicar tudo o que estamos vendo. Para entender essa movimentação, é preciso entender o que Virgínia representa para a Grande Rio. Não é só a quantidade de seguidores. São mais de 50 milhões de pessoas que acompanham ela de perto. Mas esse número, sozinho, não explica o valor dela para a escola. O que explica é o tipo de conteúdo que ela produz. Virgínia não aparece no carnaval em fevereiro e desaparece. Ela documenta o processo inteiro. Os ensaios, a escolha da fantasia, as visitas à quadra, os bastidores da produção. Cada um desses momentos vira conteúdo que faz a escola existir na cabeça de milhões de pessoas que talvez nunca tenham assistido a um desfile na vida. Isso tem um nome no mercado: consciência de marca. E consciência de marca é o que atrai patrocinadores, cria novos parceiros e faz a escola crescer economicamente fora do carnaval. Portanto, Virgínia não é apenas uma convidada especial, ela é parte de uma estratégia. E quando uma peça estratégica entra em dúvida, a escola precisa reagir. Só que reagir não significa necessariamente aceitar a perda. Às vezes significa criar pressão para que a perda não aconteça. Mas aqui é onde a narrativa pública desvia do que realmente está acontecendo. Ninguém confirmou que Virgínia vai sair da Grande Rio. Ela não disse isso. A escola não disse isso. E Cariúcha não declarou publicamente que está disputando essa posição. Então de onde veio esse rumor? De onde sempre vêm os rumores que têm interesse por trás? De alguém que abriu uma janela de propósito. Quando um nome começa a aparecer ligado a uma vaga que não existe oficialmente, quem está espalhando esse nome está fazendo isso com um objetivo. O mercado de entretenimento funciona exatamente assim. Informação sai seletivamente, não por acidente, por escolha. Então a pergunta que todo mundo deveria estar fazendo não é se Cariúcha vai ocupar o lugar de Virgínia. A pergunta certa é: quem tinha interesse em criar a impressão de que isso poderia acontecer? E por que agora? Cariúcha é uma artista com trajetória, com um público, com um nome reconhecido. Não é alguém que precisa de polêmica para aparecer. Mas dentro dessa história específica, ela está sendo usada como instrumento de pressão. Não necessariamente com a plena consciência dela. E não necessariamente contra a vontade dela. Também, existem dois cenários possíveis aqui. No primeiro, Cariúcha está ativamente interessada e entrou no jogo com os olhos abertos. Nesse caso, ela sabe exatamente o papel que está desempenhando. No segundo, o nome dela foi inserido nessa narrativa por alguém com interesse na negociação, sem que ela tivesse papel direto nisso. Em qualquer dos dois cenários, o efeito público é o mesmo. O nome dela começa a circular como alternativa viável. Isso cria uma percepção no mercado de que a vaga é substituível. E quando uma vaga parece substituível, quem está sentada nela começa a sentir pressão. Isso tem um nome muito preciso no mundo das negociações. Chama leveragem, pressão aplicada de forma indireta, por meio de uma narrativa construída para criar insegurança no outro lado. E funciona justamente porque ninguém vai a público admitir que está sendo usado como ferramenta de pressão. Analisando essa situação com frieza, existe uma conta interessante a fazer. Nessa movimentação, quase todo mundo sai em alguma posição de vantagem. A Grande Rio ganha em qualquer cenário.
Se Virgínia reage à especulação e confirma a permanência, a escola conseguiu visibilidade e uma resposta pública sem ter feito nada de forma oficial. Se Virgínia não reage e o rumor continua circulando, a escola parece que tem opções. E ter opções é poder. Cariúcha ganha reconhecimento de nome numa escala diferente. Independentemente do desfecho, o nome dela passou a ser associado a um dos eventos mais cobertos do Brasil. Isso é alcance. E alcance tem valor concreto. A única parte que está numa posição onde qualquer movimento pode ser interpretado como fraqueza é Virgínia. Porque no mercado onde a percepção de influência importa tanto quanto a influência real, a forma como ela responde a essa pressão vai dizer muito sobre a posição que ela ocupa e sobre como ela pretende manter essa posição daqui para frente. Mas aqui tem uma camada que vai além dessa história específica. O Carnaval do Rio mudou. E essa mudança é muito mais profunda do que aparece na cobertura de entretenimento. Há alguns anos, o Carnaval era um evento. Tinha começo, meio e fim. Acontecia, o Brasil parava, e depois a vida seguia normalmente. Hoje o Carnaval é um setor econômico, com um planejamento que começa meses antes do desfile e continua meses depois, com marcas que assinam contratos anuais com escolas de samba, com personalidades que não desfilam apenas para representar a escola uma vez por ano. Desfilam porque esse desfile é parte de uma estratégia de conteúdo e de posicionamento de imagem que dura o ano inteiro. Isso muda tudo. Porque quando o carnaval é negócio, as decisões sobre quem vai desfilar deixam de ser decisões artísticas. São decisões estratégicas. E decisões estratégicas têm bastidores que a imprensa raramente consegue acessar por completo. Mas às vezes, quando alguma coisa vaza, o que parece um rumor qualquer é na verdade um movimento muito calculado. Portanto, o que esse movimento revela sobre como o mercado de influência funciona no Brasil? Primeiro, personalidades de grande alcance têm poder de negociação real, e precisam usá-lo com cuidado. Quando alguém com dezenas de milhões de seguidores está numa discussão com uma escola de samba, os dois lados têm algo a ganhar e algo a perder. A escola precisa da audiência que essa personalidade traz. A personalidade precisa do evento para manter presença em mais uma plataforma. É uma relação de interdependência. E toda relação de interdependência tem momentos de tensão. Segundo, rumores nesse mercado raramente são acidentes. São estratégias. Quando um nome começa a circular, é porque alguém ligou para alguém. Alguém deixou escapar de forma muito controlada. Terceiro, o público quase sempre vê apenas o desfecho. Não vê a negociação. Não vê a pressão aplicada nos bastidores. Não vê o cálculo por trás de cada declaração ou de cada silêncio estratégico. E é justamente nesse espaço invisível que as decisões reais acontecem. Mas voltando para Virgínia, ela está num momento específico da carreira. Depois do processo contra Léo Dias, do crescimento contínuo dos seus negócios e de uma presença pública cada vez mais assertiva, qualquer leitura de fraqueza tem um custo mais alto do que teria há 2 anos. Então como ela vai responder a essa pressão? Ignorar é uma opção. E às vezes ignorar é a resposta mais forte que existe. Não reagir publicamente a um rumor que não foi confirmado pode ser exatamente o que ela vai escolher fazer. Seria uma escolha inteligente. Mas existe outra possibilidade. Virgínia pode resolver isso nos bastidores, sem transformar a situação em conteúdo público. Uma conversa direta com a escola, uma clarificação da situação, e o rumor some sem que ela tenha precisado se explicar para ninguém. O que vai acontecer, ainda não sabemos. Mas o que a forma como ela vai responder revela vai ser muito mais do que uma decisão sobre um desfile de carnaval. Então o que está por trás dessa história? Não é Cariúcha querendo o lugar de Virgínia. Ou pelo menos não é apenas isso. O que está acontecendo é um processo de pressão, calculado, com nome e sem assinatura, onde o nome de Cariúcha está sendo usado como argumento numa negociação que ainda não terminou, onde ela é a peça, não a protagonista da jogada. A Grande Rio precisa de Virgínia, mas também precisa que Virgínia saiba que ela não é insubstituível. Virgínia precisa da Grande Rio, mas também precisa que a escola saiba que ela tem o poder de ir embora. E Cariúcha está no meio desse tabuleiro, seja com consciência disso ou sem. O que todo mundo vai continuar vendo são os nomes. O que realmente está acontecendo é uma negociação. E negociações de bastidores raramente